dólar fecha a 4,51, maior valor da história depois da reunião do Fed. No dia em que o Federal Reserve Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou um corte extraordinário numa reunião surpresa nas taxas de juro, o dólar voltou a fechar em alta nesta terça-feira, dia 3. A moeda americana terminou o dia valendo R$ 4,51, no maior valor nominal já registrado na história do país, quando não se leva em conta a inflação. Foi o 10º dia consecutivo que o dólar ganhou valor sobre o real, desde a piora do cenário externo envolvendo o surto de coronavírus e as falas desastradas do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o câmbio e as empregadas domésticas. No ano, o dólar acumula valorização de 12,4% em relação à moeda brasileira. Os resultados já fora do controle poderiam ser piores se não fosse a atuação do Banco Central, o BC, para controlar a alta da moeda ao injetar a moeda americana no mercado por meio de leilões de contratos de dólares com valores no futuro e ação orquestrada de instituições monetárias ao redor do mundo para conter o avanço do câmbio. Os países membros do G7 se comprometeram a realizar uma reunião para definir os próximos passos. A reunião extraordinária do Fed ocorreu em meio aos temores envolvendo o espraiado. Em comunicado, a autoridade monetária disse que estava contando as taxas em 0,50 ponto percentual para uma meta de 1% a 1,25% ao ano. Os fundamentos da economia dos Estados Unidos permanecem fortes. No entanto, apresenta riscos crescentes para a atividade econômica. À luz desses riscos, é um apoio ao cumprimento de suas metas do máximo emprego e estabilidade de preços. O Comitê Federal do Mercado Aberto decidiu hoje reduzir a meta para a taxa de juros, afirmou o Fed em comunicado. Então você veja bem claro aqui que quem está lucrando com isso é somente os Estados Unidos, a moeda ficando cada vez mais forte. Mas o engraçado aqui é que eu quero que vocês prestem atenção em mais uma matéria que a gente precisa para entender melhor o que está acontecendo. Então, olha aqui, ó. Cortes na previsão do crescimento global. Nesta semana, o OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu sua previsão para o crescimento mundial em 2020, de 2,9 para 2,4. A China, locomotiva do crescimento mundial já há 3 décadas, deve crescer 4,9 em 2020, 0,8 ponto a menos que na previsão anterior, previu a OCDE. O crescimento da zona do euro perderá 0,3 ponto percentual a 0,8%, enquanto a Itália, principal foco de coronavírus na Europa, perderá 0,4% e terá crescimento zero em 2020. A contratação da produção na China teve efeitos em todo o mundo, prova da importância crescente da China nas cadeias de abastecimentos mundiais e nos mercados de matérias-primas, explicou a entidade. Teoricamente, família, o dólar deveria ter baixado com esse corte de juros, porque quando o juros está alto, se é para pagar caro, a pessoa prefere ir para os Estados Unidos, né, investir lá, que tem leis mais seguras, que o país é mais estável, do que investir aqui no Brasil. Mas quando aqui fica barato, aí compensa o risco. Então deveria ter baixado. Só que o próprio Trump, né, finalzinho do ano passado eu mostrei isso aqui, que deu aquela treta, que ele começou a taxar o Brasil de novo, e eu acho que foi nos metais. E eu disse, ele falou que propositalmente o Brasil queria o dólar alto. E o Paulo Guedes, ele não faz nem questão de esconder isso. Ele já deixou claro que o dólar baixo é ruim porque as empregadas ficam indo para Disney, né? Então para esse pessoal, quanto pior melhor, porque esses caras devem ganhar, tem investimentos em dólar. Então quando o país está dessa forma, eles gostam. Por quê? Porque se você tem dinheiro, você está recebendo em dólar, você vai comprar uma banana, em vez de você comprar uma, você compra 4,5, né, com esse valor que está aí. Então para esses caras que não pensam no povo, que muitas pessoas vão morrer de fome, não vão ter o que comer dessa forma, não é? Eles não ligam, eles não estão nem aí, eles só pensam no próprio umbigo. Então se você não tem investimentos em dólar, o problema é seu. É o caso também de você ver muitos canais aí que apoiam o governo incondicionalmente do que ele faça de errado, eles fazem isso justamente porque eles também recebem aqui do YouTube em dólar. Então como são canalhas, estão nem aí, quanto pior, melhor para os caras. Entendeu, meus caros irmãos? Hoje, falar o nome desse problema que aconteceu lá na China, que está se espalhando pelo mundo, é muito complicado. Eu li aí na matéria, mas vou censurar. Eu acredito que vocês viram a versão com censura. Aquele pizinho, mas você sabe do que se trata. Aquele problema que começou lá na China e começou a se espalhar pelo mundo. Eu disse desde o começo que aquilo ali, esse Umbrella, né? Vou falar assim, vou substituir o nome pelo Umbrella. O Umbrella vírus, ele não foi por acaso. É uma coisa premeditada, é uma coisa que foi tramada pelos donos do mundo da nossa visão. E agora, uma história de gibi, do Asterix. Eu não sei se vocês já assistiram o anime ou leram o gibi. Mas ele deixa claramente, o meu amigo
Gledson, do canal Retrojogos, ele me mandou: olha, Davi, de fato, não tem o que discutir sobre isso. São coisas que os senhores do mundo fazem, né? Metem isso na agenda global e trazem. Eu quero que você preste muita atenção, você lê essa parte. Se você estava só ouvindo o vídeo, não estava prestando atenção nas imagens, essa é a hora para você prestar um pouco atenção. Veja que se trata de fatos, meus caros irmãos. Bom, meu caro irmão, acho que se você tinha alguma dúvida sobre isso, né, se você estava pensando, ora, será que é verdade o que esses caras falam? Eu acho que agora ficou muito claro. O que os donos do mundo fazem sempre é premeditado, sempre por eles seguirem ao próprio Lúcifer, ao próprio demônio. Eles não podem fazer nada sem dar uma chance das pessoas se defenderem, então eles são obrigados a colocarem isso nas obras deles. Quem prestou atenção, já mostramos o Simpson, já mostramos um romance no nosso último vídeo, dando um rolê no carro, mostramos que tinha um romance falando sobre isso, não é? E agora você também tem o gibi do Asterix. E ainda tem gente que acha que isso é coincidência. Fora outras e outras que a gente também mostrou aí, que foram todos removidos do ar. Por isso mesmo que eu não vou falar mais o nome desse problema, porque a gente não pode falar. Eles não querem que a gente fale. Quem tá falando sobre isso é aquela múmia lá do Fantástico, né? Aquele médico múmia que só sabe receitar remédios para as pessoas. Quem tá falando é os jornais comprados por eles, não é, manipulados por eles, e é a grande mídia. Só eles é quem podem falar. A gente simplesmente não pode. Ainda quem se atreve está pagando um alto preço por isso. Nós aqui nem se fala, família. Tá complicada a situação do nosso canal. Mas isso são fatos, são verdades. Você vê que os Estados Unidos não achou mais petróleo, ao contrário, as reservas deles estão secando. Você vê que os Estados Unidos não tem minério, não é? Não tem nada que vala algum dinheiro ali, riqueza verdadeira, como Enéas dizia. E mesmo assim, quando acontece esse tipo de coisa, os únicos beneficiados são eles. Você viu aí a Europa tendo problemas, você viu a própria China tendo problemas, o Brasil nem se fala, mas eles só enriquecem, a moeda deles só valorizam com esse tipo de problema, né? E ainda para piorar, você tem um governo aqui servil, que só pensa nele mesmo, como o próprio Trump denunciou já isso em 2019, no finalzinho de 2019, dizendo que o Brasil estava querendo propositalmente que o dólar ficasse alto, e que acabou até taxando o nosso ferro. E aí o Bolsonaro disse: não, dou uma ligada pro Trump e resolve isso aí, né? Como se fosse uma conversa de dois amigos e não dois presidentes. Então você vê a que ponto a gente chegou, família. Inclusive eu quero que vocês prestem atenção nessa outra matéria, para vocês verem porque eu estou tão sem esperança no Brasil. Não é à toa que muita gente concorda que a solução para o Brasil é o aeroporto mais próximo, porque as imagens que você vai ver agora vai comprovar a atitude que o governo tomou diante do dólar alto, diante do pior PIB dos últimos dias, que é o crescimento da nossa nação, não é? Então você vai ver agora o que é que o governo fez para se defender disso, de perguntas que provavelmente ele nem ia saber responder. Então ele resolve contratar aí um humorista para fazer isso, para responder por ele aos jornalistas. Realmente vergonhoso, patético, uma coisa que eu, vendo as imagens, fiquei com vergonha pelo presidente, que afinal de contas é o nosso maior representante. Então olha só que palhaçada. Não vem com esse papo não, Ele tá junto com a banana do presidente. Isso aqui se chama humorista, entendeu? Qual é a próxima pergunta? Próxima pergunta. Não tem pergunta. Ninguém tem pergunta? Estou Você calado. tem usado bem essa banana? Olha, eu não vou dizer isso não. Daqui a pouco vamos me chamar de misógino ou ainda. Não tem pergunta não? Vai, calor, pô? O que houve? Tem que continuar assim. Ah, não tem pergunta mesmo? Tão mudo, os caras tão mudos. Sabe, né? Deu banana pros caras. Estão todos e não falaram nada, Mas, né? presidente, o café lá foi fraco? Porque teve café da manhã agora lá, todo mundo comeu pra caramba. Tá com fome ainda, papai? Vamos passar a revista top? Vambora, vamos ver se pergunta lá. Vamos lá. Segura a banana aí. Vem a tua resposta você. Não tem retaliação. Política.
Convergência. Você tá ganhando a PIB, saiu o PIB hoje. Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB. O que é PIB? Paulo Guedes. Infelizmente, a situação só tende a piorar. Por quê? Porque você tem um governo servil, despreparado, e você também tem um povo idólatra de político. As pessoas não sabem nem o que de fato é o problema. Acham que os políticos estão aí, os problemas aparecem e eles tentam resolver, quando na verdade a gente sabe que tudo isso faz parte de uma agenda global que vai realmente causar o caos, e está fazendo isso nesse momento, para em seguida vir com a ordem mundial, com um só governo, o governo supremo, e as bandeiras das nações, as nações em si, vão se ver apenas como um símbolo, mas quem vai mandar de fato vai ser essas grandes instituições, como já está deixando claro aí. Essa Federal Reserva, ela já é quem está tomando todas as decisões econômicas. Isso é o principal. Nós já falamos disso, o banqueiro Illuminato falou disso, que esses órgãos é quem de fato estão acima dos países hoje. Eles inclusive podem formar exércitos com os homens de qualquer país que eles quiserem. Se eles disserem, olha, eu vou pegar agora 5 mil homens brasileiros, 5 mil homens argentinos, e assim for montando, eles montam o exército deles. Essas instituições já estão acima dos países. E o que elas querem agora é legalmente começar a mandar nos países através de o bem para o mundo. Então assim, ó, vamos reduzir a taxa de juros. Eles causam os problemas e ainda dão uns de mocinhos, como os Estados Unidos está fazendo aí. Olha, tá subindo demais o juro, nossa moeda tá valorizando demais, dá uma freadinha aí, diminui o juro que a gente cobra a esses trouxas. Aí ainda sim ficam parecendo ser os bonzinhos da história. E muita gente tá batendo palma para isso e achando que essa informação aqui é apenas teoria da conspiração. Então eu pergunto a você, qual é a chance real mesmo da gente mudar esse quadro? Se você for realista, com certeza você vai dizer nenhuma. Só Deus mesmo para salvar a humanidade. Então é isso, família. Infelizmente, eu queria dar uma informação mais positiva aqui, mas diante dos quadros atuais não é possível não. Então eu vou ficando por aqui e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.